sobre o sonho da árvore. Aqui a árvore. Aleluia. Bonita, porque está bem cuidada. E o Salmo 92, versículo número 12, ele diz assim para nós: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para poder anunciar que o Senhor é reto e que Ele é a minha rocha e que nele não há injustiça. Amém, amados? Glória a Deus. Sentadinho agora de mim. Amados, qual é o sonho que Deus coloca em nosso coração? Qual é o sonho que todos nós temos? A palavra diz que o justo ele é como uma árvore, que ele é plantado no pátio, nos átrios do Senhor nosso Deus, e que ao tempo certo floresce, e que ao tempo certo frutifica. Então o grande sonho sempre é crescer, florescer e frutificar. E esse sonho ele é impregnado dentro de nós como uma espécie de DNA. O Senhor colocou isso dentro de nós, desde a nossa formação, desde o nosso nascimento, desde a história da formação do ser humano sobre a terra. Deus implantou o DNA de crescer, florescer e frutificar. Isso faz parte da nossa vida. Podemos, amados, perguntar para qualquer um, ou podemos nós mesmos fazer uma pergunta para nós, para o nosso interior, e nós vamos descobrir que a nossa vontade sempre é de crescer. Não tem quem não tenha uma vontade de crescer, um desejo de crescer, um sonho de crescer. Não tem quem não tenha um sonho de produzir, de dar frutos, de realizar. E isso, amados, já vem lá desde a formação. Você pode acompanhar, você que tem a Bíblia, está lá em Gênesis capítulo número 1, versículo número 28, quando Deus formou a terra, quando Deus criou o homem, a mulher. Versículo 28 diz assim, ó: e Deus os abençoou e lhes disse: seja fecundo e multiplicai-vos, e enchei a terra. Então isso é um DNA que foi implantado quando Deus formou o homem e a mulher. Deus colocou em nós o desejo de crescer, de florescer e de dar frutos. Faz parte da nossa vida. A palavra diz em Isaías, capítulo 27, Isaías 27, versículo 6, está escrito assim, ó: dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto todo o mundo. Aleluia. Então Deus implantou, Deus colocou como DNA no coração do ser humano lá em Gênesis, na formação do homem e da mulher. Isaías já profetizou aqui no capítulo 27, dizendo que vai chegar um dia em que o povo de Deus vai florescer, vai chegar um dia em que o povo de Deus vai produzir, vai chegar um dia em que o povo de Deus vai ser frutífero sobre a terra, vai encher a terra. Então isso está em nós, isso está impregnado sobre a nossa vida. Por isso que nesta noite eu quero compartilhar com vocês a história do cajado. Aleluia. E eu trouxe o cajado, só que não sei onde foi. Aleluia. A história do cajado. Muito bem. Andei ameaçando algumas pessoas aí há pouco tentarem com o cajado na cabeça, mas era só brincadeira. Amados, a história do cajado, ela passa pelo sonho da árvore.
Qual é o sonho? Crescer, florescer e frutificar. E houve um dia em que o Senhor da terra, o dono de todas as coisas, o proprietário de todas as coisas, ele resolveu plantar uma árvore. E ele plantou uma árvore. E todo dia ele ia lá e regava um pouquinho a árvore. Tem um regador aqui. Todo dia ele regava um pouquinho a árvore. E tinha até água. Isso fazia com que a árvore fosse crescendo, feliz. E todos os dias a árvore imaginava: eu vou crescer, eu vou florescer e eu vou frutificar. Sabe, amados, muitas vezes nós nos acostumamos com o dono da árvore todos os dias vir e nos regar com a palavra, com amor, com cuidado, com carinho. E nós nos animamos com isso e reforçamos ainda mais o nosso sonho. Eu vou crescer, eu vou florescer, e eu vou dar frutos, eu vou frutificar. E já havia uma expectativa na árvore, ela já estava crescendo bonitinha, já estava criando as suas folhas. Mas ela ficava muito feliz quando todos os dias o dono da árvore ia lá, colocava um pouquinho de adubo, dava uma cuidada, às vezes tirava algumas ervas daninhas, dava uma limpadinha nela, para que ela pudesse crescer mais saudável. O cuidado que o Senhor tem sobre a nossa vida, com muito zelo, que faz com que nós vamos aprendendo a ter um amor muito grande pelo Senhor. Geramos uma expectativa cada vez que Ele se aproxima de nós. Porque toda vez que Deus se aproxima de nós, uma bênção acontece. Toda vez que Ele se aproxima de você, uma bênção acontece. Por isso que o nosso coração deseja tanto a presença do Senhor. Por isso que o nosso coração busca tanto a presença de Deus. Porque nós sabemos que toda vez que nós estamos na presença dEle, vai ter um cuidado, vai ter um zelo, vai ser retirado alguma erva daninha, algum mal, vai ser tirado de nós alguma coisa que está nos prejudicando, nos impedindo de crescer. E Ele olha com carinho, Ele dá uma olhada se precisa, às vezes, tirar algum galho, podar alguma coisa. E todos os dias Ele repõe a água, todos os dias Ele repõe o adubo. Tem dia que Ele dá uma mexida na raiz, para que a raiz possa fortalecer. E isso para nós é muito especial. É tão precioso que nós declaramos muitas vezes: nós temos alguém que cuida de nós, nós temos um dono, nós temos um proprietário, nós temos um Senhor que cuida da nossa vida, que nos protege, que nutre as nossas necessidades com o adubo poderoso da sua palavra, do seu amor, do seu cuidado, do seu carinho. Isso faz com que nós sonhamos ainda mais. Isso faz com que nós projetamos ainda mais. Isso faz com que nós ainda, filhos, traçamos metas maiores ainda para a nossa vida. E eu acredito que aquela árvore, cada vez que o seu proprietário chegava para lhe tratar, para lhe cuidar, para dar água, para colocar adubo, eu acredito que aquela árvore, ela ficava muito feliz, muito alegre, se animava.
e ficava aguardando ansiosa a expectativa, o momento, a hora, que pudesse começar a surgir brotos, pudesse começar a surgir flores, e quem sabe começasse a surgir pequenos frutos. Sabe, amados, muitas vezes nós incentivamos tanto a igreja a fazer um projeto de vida, a anotar, escrever, porque esse é um DNA impregnado nosso. Nós nascemos para sonhar, nós nascemos para realizar, nós nascemos para crescer, nós nascemos para florescer e nós nascemos para dar frutos. A pessoa que não cresce, que não floresce, que não dá frutos, amados, ela não está sendo guardada, ela não está sendo protegida, ela não está nas mãos do seu Senhor. Ela não está no cuidado do seu Deus. Por isso é tão precioso nós entregar a nossa vida nas mãos dele. Para que ele cuide, para que ele pode, para que ele aduque, para que ele regue. E assim, a árvore crescia feliz. Cada vez que o seu proprietário se aproximava, ela se irradiava de felicidade e aumentava o seu sono. Eu estou sendo bem cuidada, glórias, aleluia, eu estou sendo bem protegida, eu estou sendo adubada, eu estou sendo regada. Certamente daqui a pouco terão frutos preciosos. Certamente daqui a pouco nós vamos começar a produzir, aleluia. E ela começava a aumentar, e a desenvolver, e a crescer os seus sonhos e os seus projetos. E muitas vezes ela já ficava ansiosa pelo momento de estar na presença do seu dono, do seu Senhor. Aleluia. Sabe, amados, muitas vezes as coisas estão tão bem na nossa vida, estão tão maravilhosas na nossa vida, nossos sonhos, nossos projetos, que nós ansiamos pelo momento de estar na presença do nosso Senhor. Porque sabemos que quando estamos na presença dele, mais ainda vai ser acrescentado, mais ainda vai ser cuidado, protegido, adubado, alimentado. Isso nos alegra de sobremaneira. Isso nos exalta de sobremaneira. Só que teve um determinado dia em que o Senhor da árvore se aproximou dela com um facão na sua mão. A hora que ele se aproximou da árvore com o facão em suas mãos, a árvore tremeu. Disse: meu Deus, o que está acontecendo com o meu Senhor? Acostumada a ser bem cuidada, acostumada a ser bem tratada, acostumada a ser adubada, acostumada a ser regada, sonhando em produzir frutos maravilhosos, sonhando em crescer, sonhando em ter flores. Mas eis que, senão, finalmente, entretanto, o dono da árvore chega com um facão diante dela. Eu posso imaginar o desespero da árvore, imaginando o que ele vai fazer com o facão. Para que será que é esse facão? E aí, amados, chegou um determinado momento em que o dono da árvore chegou diante da árvore com o facão em suas mãos e tacou no facão dela. E cortou ela fora. E sonho? O sonho de crescer, o sonho de florescer, o sonho de frutificar. E se não bastasse, o dono da árvore pegou o facão e começou a cortar os seus galhos,
E se não bastasse ainda cortar os seus galhos, ele ainda deu uma raspada para esfolar, para deixar bem judiado. E terminando esse processo, ainda o dono da árvore pegou aquele galho, que ele cortou, tirou os galhos, esfolou e ainda jogou no sol para secar. Sabe, amados, há momentos que o nosso sonho é crescer, florescer e frutificar. Mas há momentos que o dono da árvore chega e impõe sobre nós o sonho dele, a vontade dele, o desejo dele. Porque ele é o Senhor. E a vontade dele era que aquela árvore se transformasse em um cajado. Tudo o que ele queria era um cajado. Ele não queria ver os frutos ou ver as flores. Ele queria um cajado. E depois que ela secou ao sol, eu posso imaginar filhos, árvore cortada, árvore desgalhada, árvore com seus sonhos abortados, pensando assim: e agora, meu Deus, o que vai ser de mim? Vou virar graveto, vou virar fogo, vou virar carvão, vou secar. Eu posso imaginar o desespero quando ela pensava assim: os meus sonhos. E o meu sonho de crescer. E o meu sonho de florescer. E o meu sonho de frutificar. Sabe, amados, quantas vezes a gente se depara com pessoas, ou a gente vive na própria pele uma mudança radical nos nossos sonhos e nos nossos pensamentos. Queremos uma coisa, desejamos uma coisa, oramos por uma coisa, e vem o Senhor e faz uma mudança radical na nossa vida. Muda completamente. De repente, aquele emprego dos sonhos nós perdemos. De repente, aquele relacionamento maravilhoso está em crise. De repente, aquela saúde maravilhosa está abalada. E nós pensamos assim: o Senhor me abandonou. Onde está o Senhor que vinha todos os dias regar as minhas raízes? Onde está o Senhor que vinha todos os dias adubar as minhas raízes? Aonde está o Senhor que vinha todos os dias me fazer carinho? Aonde está o Senhor que vinha todos os dias me tirar os espinhos, as pragas, tirar o mal que muitas vezes pousava sobre mim? Onde Ele está? Por que não posso mais produzir? Por que não posso mais florescer? Por que cortou os meus ramos? Por que cortou os meus galhos? Quantas vezes nós não entendemos o propósito do Senhor? Quantas vezes nós lamentamos que as coisas não saem da maneira que nós queríamos, ou da maneira que nós sonhamos, ou da maneira que nós planejamos? Quantas vezes, filhos, até nós nos revoltamos com o Senhor? Ah, pastor, tem dado tudo errado na minha vida, Deus me abandonou, Deus não me ama. Alguns muitas vezes até duvidam e dizem: será mesmo que existe Deus? Olha a vida que eu tenho vivido, pastor. Olha as lutas que eu tenho enfrentado. Já fui feliz um dia, já sonhei um dia, já pensei que eu ia realizar grandes coisas um dia. Mas muitas frustrações vieram na minha vida, muitas lutas vieram na minha vida, muitas dificuldades vieram na minha vida. E hoje
Não são poucas as pessoas que se sentem como um galho seco jogado ao sol, sem saber o que vai acontecer, com medo até de morrer, abandonado, não consegue mais sentir a presença do seu Senhor, o amor e o cuidado do seu Senhor. Mas, amados, a partir do momento em que o Senhor transformou aquele galho em um cajado, aquela árvore passou a fazer parte integral da vida do seu Senhor. A primeira coisa que ele fez foi colocar a mão sobre a sua cabeça. Aleluia. Quando o Senhor coloca a mão sobre a nossa cabeça, filhos, é Ele quem tem o poder, é Ele quem tem o domínio, é Ele quem tem a direção. É Ele que sabe todas as coisas. E há uma coisa preciosa em ser cajado nas mãos do Senhor. E o precioso é que aonde Ele vai, Ele nos leva junto. Se o Senhor vai ao monte orar, nós estamos sobre as suas mãos, a mão dele está sobre a nossa cabeça, nós somos apoio, sustento e somos companhia para o Senhor. Por onde Ele andar, Ele está conosco em suas mãos. A árvore pensou que tinha morrido. A árvore estava acostumada com a visita de uns 10 minutos, uma vez por dia, ou quem sabe uma vez cada 2 dias. A árvore estava acostumada com um pouco d'água, a árvore estava acostumada com um pouco de adubo. A árvore não sabia o que era fazer parte da vida do seu Senhor, ser segurada pelas mãos do seu Senhor, ser conduzida pelo seu Senhor. Muitas vezes, filho amado, você não está florescendo, não está produzindo, não está frutificando, mas a mão do Senhor está sobre a tua cabeça. Por onde Ele vai, tu é a companhia dEle. Por onde você anda, a mão dEle está sobre a tua vida. O cuidado dEle está sobre a tua vida. Você é acajado nas mãos do Senhor. E a palavra diz, no livro de Números, capítulo 17, abre lá, filhos. Números 17, a partir do versículo número 1. Aleluia. Na minha Bíblia, antes do capítulo 17, como título, talvez na tua Bíblia também tenha, está escrito assim, ó. O bordão de Arão floresce. Aleluia. Glória a Deus. E o versículo número 1 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: 2. Fala aos filhos de Israel, e recebe deles bordões, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, e as porás na tenda da congregação perante o testemunho onde eu vos encontrei. Aleluia. Deus falou a Moisés. Deus disse a Moisés: prepara um cajado para cada um dos príncipes das tribos de Israel. 12. Um para cada um. E Moisés foi lá e preparou. Estão aqui os 12. Aleluia. Foi entregue um para cada um. Cada um deles recebeu um bordão. 12 bordões. Que foram feitas
mesma maneira, tirado de uma árvore que sonhava que ia crescer, que ia florescer e que ia frutificar. Que da mesma maneira serviram como cajado nas mãos do seu Senhor. E Deus disse assim: porém no nome de Arão você vai escrever sobre o bordão de Levi. Aí foi pego o bordão de Levi e foi escrito o nome de Arão e foi colocado junto com os outros 12. Aleluia. E Deus disse assim, versículo 4: as porás na tenda da congregação perante o testemunho onde eu vos encontrarei. E nós sabemos que na tenda da congregação existe o lugar santo dos santos. Existia. Aonde o Senhor ia encontrar Arão, o sacerdote. Deus disse: coloca cada uma das varas na tenda da congregação. E eles foram lá, colocaram cada uma das varas na tenda da congregação, conforme o Senhor ensinou. Versículo 5: o bordão do homem que eu escolher, este florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e a todos os príncipes que lhe deram seus bordões. Cada um lhe deu um, segundo a casa dos seus pais, 12 bordões. E entre eles o bordão de Arão. Deus disse: coloca os bordões na tenda. E Deus disse: Moisés, sobre o bordão de Arão eu farei frutificar, eu farei florescer, para mostrar que eu sou Deus e sou todo-poderoso e que eu tenho controle. Moisés pôs, versículo 7, todos esses bordões na tenda, segundo o Senhor lhe ordenou. Aleluia. Sabe, amados, muitas vezes nós estamos nos sentindo como a árvore que foi cortada. Muitas vezes nós estamos nos sentindo sem raízes. Muitas vezes nós estamos nos sentindo, amados, sem o adubo, sem a água. Muitas vezes nós não sentimos mais a presença do Senhor. E muitas pessoas às vezes compartilham isso comigo. Ah, pastor, não sinto mais aquela presença. Não tenho sentido o cuidado de Deus sobre a minha vida. Ah, pastor, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas provações. E eu tenho desde o início da pandemia profetizado aqui na igreja, amados, que em época de luta, em época de dificuldade, em época de tribulação, em época de pandemia, é que se levanta uma igreja forte, corajosa, guerreira, de oração, que acredita, que não desanima, que persevera, que busca o Senhor. Porque talvez o grande mal, o grande problema da nossa geração, filhos, é que nós somos imediatistas, queremos o resultado imediato. E quando não vem, quando não acontece, nós abandonamos, nós desistimos. E isso não é só falando do Senhor nosso Deus, é falando das nossas vidas próprias, particulares, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa. Quantos casais não esperam, filhos, passar a tempestade? Quantos casais não suportam a luta? Quantos casais não suportam a tribulação? Vem uma dificuldade, vem um problema, vem uma provação. É um para cada lado, é briga, é separação, porque não aguentaram suportar. Quantos não aguentam um desemprego? Quantos não aguentam um sofrimento? Quantos não aguentam uma doença? Porque não aprenderam a perseverar no Senhor, a acreditar, a buscar. Porque
aprenderam, não entenderam que para Deus não há o impossível. Talvez aquela árvore foi cortada, amado, foi desgalhada, foi esfolada, foi secada ao sol, foi transformada em um cajado. Talvez no pensamento daquela vara de Arão, ela pensou assim: nunca mais na minha vida eu vou crescer, florescer e frutificar. Bateu um desânimo total. Porque muitas vezes, amados, aos nossos olhos realmente é impossível. Mas aquilo que é impossível para nós, é possível para o nosso Deus, aleluia. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Então, se você acha que você não pode, eu quero te dizer, filho, em nome de Jesus, que em 2023 coisas impressionantes, grandes, maravilosas e tremendas vão acontecer na tua vida, porque há um Deus poderoso que pode todas as coisas, que te guarda, que te protege. O Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. Você pode estar se sentindo um galho seco, murcho, não tem mais raiz, não tem mais folhas, não tem mais flor, não produz frutos. Mas Deus disse: Moisés, coloca as 11 varas dentro da tenda, coloca no lugar santo dos santos. Quantas vezes, amados, o Espírito Santo tem dito para você: está difícil? Vai para o lugar santo e sagrado. Não está fácil? Vai para a presença do Senhor. Está difícil? Vai para o joelho no chão. Tem lutas? Vai buscar o Senhor. Só que muitas vezes o nosso inimigo, filho, ele tem sido especialista em nos pegar em um momento ruim e terminar de nos destruir. Por isso que o cristão precisa ser forte, corajoso e determinado. Perseverante. Não pode desanimar. Não é uma armadilha do inimigo que vai destruir a tua família, o teu casamento. Não é um levante de Satanás que vai destruir o teu trabalho, o teu emprego. Não é uma maldita ação do inimigo, filhos, que vai colocar em você uma doença. Porque Deus te criou para ser perfeito, para ter saúde. Deus te criou para prosperar, para crescer. É o teu DNA. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus disse: crescei, florescei e multiplicai. Então Deus te criou com um propósito. Mas nós precisamos entender que Ele é o Senhor, que Ele é o dono. E que pode ser que em algum momento Ele queira nos dar uma cortadinha. Pode ser que em algum momento Ele queira nos dar uma esfoladinha. Pode ser que em algum momento Ele queira tirar um pouquinho da nossa casa. Pode ser que em algum momento Ele queira cortar alguns dos nossos erros. Mas isso não quer dizer, amados, que você vai deixar de crescer, florescer e multiplicar. Deus disse: Moisés, leva para dentro. Escreve no galho daquela árvore que foi cortada. Escreve no galho daquela árvore que foi transformada em cajado. Escreve o nome de Arão, né? Porque eu vou fazer florescer. Versículo 8. Números 17, 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho. E eis que o bordão de Arão, da casa de Levi, tinha brotado, tinha inchado, tinha enchido de gomos e produzido flores, e estava dando amêndoas. Aleluia. Moisés entrou na tenda de Arão. E eis que o bordão, que era de Arão, que era da tribo de Levi, que foi cortado e podado e colocado dentro da tenda. Eis que ele, tio Axel, pega aqui para mim, coloca aqui assim, fica bem forte. Maravilha, Jesus.
guarda, Moisés, a vara de Arão. Porque a vara de Arão cresceu, floresceu e deu frutos. Era cajado nas mãos do Senhor. Foi cortado, foi tirado os seus galhos, foi raspada a sua casca. Andou sobre a mão do Senhor por muito tempo. A mão do Pai estava sobre a sua cabeça por muito tempo. Mas aquele dia, Deus disse assim: o sonho da árvore era crescer, era florescer e era frutificar. Quando a vara saiu da tela de Arão, ela tinha flores, frutos e crescera. Amados, Deus quer que em 2023 você cresça, você floresça e você tenha frutos. Em nome de Jesus. É sonho. Todos nós temos no nosso coração crescer, florescer e frutificar. Coloque-se em pé, feche os teus olhos. Nossos meninos do louvor. Quem sabe você achou, filhos, que estava morto. Quem sabe o inimigo colocou no teu coração que você não pode mais crescer. Quem sabe, filhos, quantas vezes você se sentiu abandonado? Quantas vezes você achou que já não servia para mais nada? Quem sabe, filhos, quando nós começamos a profetizar sobre o ano de 2023, para fazer um projeto de vida, para sonhar, para escrever, você tenha pensado: ah, pastor, eu não tenho mais ânimo para essas coisas. As coisas não dão certo na minha vida. As coisas não funcionam na minha vida. Ah, pastor, de nada adianta escrever, sonhar. Ah, pastor, você não sabe o que acontece comigo. Você não sabe o que acontece lá em casa. Filhos, aquela árvore sonhava, aquela árvore estava na presença do seu Senhor todos os dias. Um dia ela foi cortada, um dia ela foi esfolada, um dia ela foi desgalhada. Parecia o fim, mas ela passou o tempo nas mãos do seu Senhor, nos cuidados do seu Senhor. Ela passou um tempo precioso, sem produzir, sem gerar flores, mas guardada nas mãos do seu Senhor. A mão do Pai estava sobre a sua cabeça. Talvez, filho, você tenha passado momentos difíceis da tua vida, mas a mão do Senhor está sobre a tua cabeça. Talvez você ache que não vai mais produzir. Eu quero te dizer, filhos, que a hora que você sair da tenda nessa noite, haverão flores sobre a tua vida, haverão frutos sobre a tua vida. Que 2023 você vai produzir, vai florescer, vai frutificar, porque há um Deus que te guarda, há um Deus que te protege, há um Deus que derrama uma bênção poderosa sobre a tua vida. E só os adoradores desta noite, só aqueles que querem a mão do Senhor sobre a sua cabeça, só aqueles que querem crescer, florescer e frutificar, eu te convido para você vir diante do altar e dobrar os teus joelhos na presença do Pai. E Ele vai derramar essa unção.
sua cabeça. Venha receber. Venha receber. A mão do Senhor está passeando por sobre este lugar. Deus disse a Moisés: coloque diante da tenda. Coloque diante da tenda essa vara seca. Porque amanhã, pela manhã, haverá nela frutos, brotos, folhas, flores. Em nome de Jesus. Se você está se sentindo um lugar seco e produtivo, dobra o teu joelho diante da tenda nessa noite. Dobra o teu joelho diante da presença do Senhor. Você tem liberdade. Se você quiser ficar no teu lugar, fica. Se quiser dobrar o joelho, aí no teu lugar também dobra. Mas aqui diante da tenda, diante do altar do Senhor, está sendo derramada uma unção. Começa a receber essa unção. Começa a receber essa unção. Você tem liberdade. Deixa o Espírito Santo encher teu coração. Se você quiser chorar, chora. Quiser agradecer, agradeça. Quiser acalmar, acalma. Quiser glorificar, glorifica. Porque Deus está colocando sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Deus está colocando frutos, flores, e você vai produzir o ano que vem. Você vai frutificar o ano que vem. Quem achava que não podia, talvez a tua família, talvez os teus amigos, talvez parentes, achavam que você não tem mais condições. Quer galho morto, quer galho seco,